Olá, olá! Seja muito bem-vindo a esse canal, a esse vídeo. Eu sou Bárbara Vilaverde, sou terapeuta holística. Em alguns outros vídeos aqui você encontra melhores descrições sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço, sobre as minhas formações. E eu sempre tenho intenção, quando eu trago um vídeo aqui, quando eu gravo algo, com o objetivo que a gente reflita sobre esse tema dentro da nossa vida. E não só refletir, mas sempre com o intuito de que a gente faça essas reflexões, se perceba de alguma forma, né? Consiga perceber, olha, nesse aspecto tá tudo bem, nesse aspecto não tá tudo bem, talvez eu possa me desenvolver de alguma forma, talvez alguma simples ação melhore. Então a minha intenção sempre é que você reflita, se perceba e intencione alguma transformação, intencione algum progresso, ou realmente faça uma escolha, tome decisões de se movimentar em relação àquela área da vida. Um dos meus valores, Bárbara, né, falando, um dos meus valores, eu não sei se você já fez, se você não fez, é uma ferramenta incrível de desenvolvimento, que é a gente descobrir quais são os nossos valores, aquilo que é muito importante para a gente, aquilo que a gente não abre mão, aquilo que em qualquer circunstância da vida, muito provavelmente a gente vai escolher com base naquilo, em relação àquilo. Então, saber os nossos valores nos dá um autoconhecimento um pouco mais profundo de até para escolher uma vaga de emprego, por exemplo, escolher uma certa amizade, escolher algo dentro da nossa rotina. Se essa escolha estiver alinhada com o que é valor para nós, muito provavelmente a gente vai executar essa escolha de uma forma melhor, isso vai dar mais certo na nossa vida. Quando uma escolha está desalinhada com o que é valor para a gente, ou quando a gente precisa passar por cima ou deixar de lado um dos nossos valores, talvez essa escolha não seja mais alinhada e muito provavelmente ela não vai trazer bons frutos. E falando então sobre mim, uma dos meus valores é progresso, é evoluir, é se desenvolver, é mudar, é modificar. Não é à toa que eu já morei em vários lugares, né? Eu nasci em Porto Alegre, mas de Porto Alegre eu me mudei para a Austrália, na Austrália eu me mudei dentro da Austrália, depois eu fiquei uns meses no Canadá, depois do Canadá eu voltei para a Austrália de novo, agora estou aqui em Porto Alegre, porque não é só pelas viagens, né, que é algo que eu também sou apaixonada, mas este lugar de progresso, esse lugar de mudança, esse lugar de evoluir, de descobrir coisas novas, de aprender, de me desenvolver, de poder estudar, de poder ter outros contatos, ter contatos com outras culturas, ter contatos com outras pessoas que pensem em outras coisas, outros livros, outros filmes, enfim, coisas que me ajudem a progredir enquanto ser humano, enquanto, né, enquanto profissional, naquilo que eu estou me propondo a fazer naquele momento. Então, progresso é um dos meus valores primordiais, né? E quando a gente fala, por exemplo, da nossa vida, existem diversas áreas, né, que a gente pode progredir. E talvez uma das mais simples da gente perceber esse progresso é na nossa carreira, é na parte de trabalho, é na parte quando a gente faz algum tipo de serviço. Eu acho que é mais simples, né? Principalmente quando a gente está, por exemplo, dentro de uma CLT, né? Dentro de uma empresa, onde tenha lá uma estrutura de cargos definida, ou até mesmo, né, um lugar onde a gente consegue perceber as nossas mudanças de cargo, as nossas mudanças de funções, as nossas mudanças de rotina. Dentro daquilo que para mim é progresso, né, essa evolução, né? Hoje eu faço uma coisa, daqui a um ano eu consigo progredir, eu faço essa coisa muito melhor, aí eu consigo agregar outra coisa, e aí depois disso eu agrego outra coisa, e eu vou agregando novos conhecimentos, novas habilidades, novas responsabilidades dentro do meu cargo. E quando a gente empreende, a gente também consegue ter algumas medidas, né? Será que eu atendo
do mesmo jeito que quando eu comecei a atender os meus clientes? Será que eu vendo da mesma forma? Eu também consigo ir me aperfeiçoando, aumentando as minhas vendas, aumentando a minha produtividade, aumentando as minhas habilidades daquilo que eu desenvolvo, modificando a minha agenda. Enfim, a gente pode olhar para a nossa carreira, talvez lá quando a gente começou 5 anos atrás, 10 anos atrás, 30 anos atrás. Será que eu sou a mesma profissional? Muito provavelmente não. E será que eu quero ser a mesma profissional ano que vem? Será que quais são os meus objetivos de carreira? Será que eu desejo uma promoção, um ajuste de função ou um posicionamento diferente? Ou eu desejo me posicionar perante os meus clientes de uma maneira diferente? Será que eu desejo construir um produto diferente para oferecer para os meus clientes? Então, tudo isso faz parte de um progresso dentro dessa nossa área da vida. E olhar, né, para essa questão, olhar para dentro dessa área, perceber as possibilidades que existem, perceber os meus desejos em relação a isso, também nos desenvolve enquanto ser humano, nos desenvolve enquanto pessoas, né, enquanto seres, enquanto espíritos vivendo aqui essa experiência. E por vezes a gente se acomoda nas carreiras onde a gente está, se acomoda nos lugares, nas funções, nas atividades, a gente não se desenvolve mais, a gente não se, sabe, já não tem mais aquela curiosidade, aquela vontade de progredir, ou por vezes a gente deseja, mas não consegue dar os passos necessários, a gente não consegue avançar, a gente não consegue evoluir, né? A gente não consegue, às vezes, por vezes, nem enxergar quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver para evoluir na nossa carreira. E com base em que eu falo isso, né? Em base em uma profissional de quase 13 anos de RH, trabalhei com RH quase 13 anos na minha vida corporativa, sou formada em administração, tenho pós-graduação em gestão de pessoas e liderança, e é com base nesse progresso, né, que eu tive durante a minha carreira e as carreiras que eu acompanhei durante esse meu percurso, eu posso dizer o quanto é possível que a gente se sinta mais satisfeito, se sinta mais feliz, se sinta mais, sabe, desafiado dentro das nossas carreiras. Mas para isso também requer um desejo nosso, um desejo genuíno, um desejo de progresso, um desejo de evolução, um desejo de mudança, e a gente poder identificar se naquele ambiente ele está propício para os desejos que eu tenho, se naquele ambiente eu consigo evoluir, progredir dentro dos aspectos que eu desejo, se eu desejo mudar de carreira, fazer uma transição. Quando eu tinha um programa que eu atendia, que era Travessia, era uns atendimentos individuais que eu fazia. Um programa dentro da Travessia, geralmente eu recebia pessoas que desejavam fazer essa transição de carreira, não no sentido só de mudar especificamente de uma área, mas que desejavam ser promovidas, desejavam evoluir, desejavam às vezes se descobrir. Faço uma coisa porque faço, fiz a vida inteira, mas nunca foi o sonho, nunca foi minha paixão. Eu quero descobrir o que eu gosto de fato, o que eu sou apaixonada, ou às vezes até já sabe mais ou menos que está apaixonado, que gosta, mas não tem coragem de ir atrás. Então, durante a travessia, a gente fazia essa travessia de fato, né, do ponto que eu estou hoje dentro da minha carreira e do ponto que eu quero alcançar dentro da minha carreira. Claro que o travessia naquela época não era específico para isso, né? Às vezes o desejo era, eu estou de uma forma no meu relacionamento, desejo me relacionar de uma outra forma, ou não tenho um relacionamento, desejo construir um relacionamento. Também olhava para outras questões, né? Estou, né, desse jeito nas minhas finanças, quero mudar, ou tão bem forte às vezes aparecia, né? Eu tenho aqui, hoje eu estou neste ponto com a minha saúde, não estou feliz com o meu peso, com o meu corpo, desejo, né, ir para um outro lugar. Mas quando a gente falava de carreira, também tinha esse desejo bem forte, né, de me transformar. E por vezes a gente não sabe como, né, não sabe fazer essa conexão, não sabe. E é não saber mesmo, né? A gente às vezes não tem as ferramentas, ou às vezes tem as ferramentas, não sabe bem como usar.
Então, a gente olhar para este tema com carinho, né? Até porque eu falo muito, né? A gente trabalha durante muitas horas no nosso dia, a gente investe muita energia, muito tempo da nossa vida neste aspecto, né? E como seria se ele fosse mais congruente, mais feliz, mais próximo daquilo que a gente realmente deseja, como seria se a gente fosse mais feliz em relação a essa área, né? Ontem eu vi um post no LinkedIn de uma ex-colega minha de trabalho e ela mencionava isso, né? Ela postou uma foto na empresa que ela está trabalhando e ela falando, agradecendo a Deus por tanto tempo ela ter rezado, enfim, ter se dedicado, persistido, e hoje ela está vivendo o cargo e a empresa, que é aquilo que ela tanto sonhou, e ela estava ali agradecendo. E ela falou algo nesse sentido, assim, eu não me canso de agradecer por essa oportunidade. E aí eu fiquei pensando, né, como seria se todos nós tivéssemos essa oportunidade, né? Como seria se todos fossem felizes dentro das suas relações de trabalho, dentro dos seus cargos, dentro dos seus desenvolvimentos, né? Tanto quanto ela colocou ali naquele post. Então, fica aí meu convite de reflexão dentro da tua carreira, dentro das tuas questões. E se você quiser olhar para esse tema com mais profundidade, fica os meus contatos, entre em contato, eu posso te mostrar formas, programas ou um atendimento individual, dependendo do caso, para que a gente possa olhar especificamente para a tua jornada e a gente construir uma profissional, construir uma carreira mais alinhada e que te traga mais felicidade. Obrigada por estar aqui comigo nesse vídeo e até a próxima.